Começar lembrando de uma coisa ruim, isso, do pecado. Com o advento do pecado, perdemos a nossa comunhão com Deus e o privilégio de participar proativamente do reino dele. A Bíblia Sagrada evidencia que Deus nos ama incondicionalmente e que já tinha um plano para nos convocar de volta para o seu reino. Com muita clareza, notamos isso no relato da história entre Deus e o povo de Israel, como também entre Deus e a igreja do Senhor Jesus Cristo, o que para mim é uma demonstração clara da intenção de Deus em nos reaproximar com Ele mesmo. Seremos direcionados biblicamente pela passagem que se encontra em Mateus capítulo 22, do 2 ao 14, que foi lido ainda há pouco aqui junto com a direção do culto. Pois nessa passagem, além de mostrar sucintamente a história de Israel e da igreja com Deus, também mostra claramente o esforço de Deus em nos convocar para o seu reino. Que o Espírito Santo fale conosco nesta noite, nos faça sentir convocados para participar do seu reino, em nome de Jesus. Bom, nós vamos falar em apenas 2 pontos distintos. Primeiro é a convocação de Israel para o reino de Deus, e o segundo é a convocação da igreja para o reino de Deus. Amém? Então a gente vai folhear um pouco aqui na passagem de Mateus capítulo 22. Você fica à vontade, em nome de Jesus, que a gente vai ler do 2 até o 14, porém no momento em que precisarmos estaremos lendo parte do texto. Inicialmente vamos ler do 2 ao 4, que eu quero convidar a igreja, mesmo sentados, a lermos essa passagem em nome de Jesus, que diz assim, leiam comigo por favor: o reino dos é semelhante para as bodas. Bom, esse texto demonstra 3 grandes afirmações que a gente pode tirar assim sem exagero nenhum, né? Porque para mim ele estava falando literalmente do relacionamento dele com o povo de Israel, e o texto evidencia o convite de Deus para o povo de Israel. No verso 3, né? Ele evidencia justamente isso: enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. A tentativa ou a intenção clara de Deus em convocar o povo de Israel, mas o povo de Israel sempre estava olhando para outra direção. Segunda grande afirmação que vemos nesse texto é que o povo de Israel desconsiderou o convite de Deus. Isso está escrito ainda no versículo número 3, que diz: mas estes não quiseram vir. Desconsiderou totalmente o convite de Deus. Algumas pessoas não entendem o convite de Deus. Deus chama: vinde a mim, cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Mas mesmo assim não entende o convite dele. Algumas pessoas fazem vista grossa, assim como o povo de Israel fez, que foi tremendamente abençoado por Deus. Entrou numa terra da qual eles não lutaram por ela, mas de uma forma espetacular foram abençoados por Deus, venceram exércitos que eles jamais conseguiriam vencer, somente porque a presença de Deus era com eles. Mas mesmo assim, com pouco tempo, o povo estava desviado, longe da vontade de Deus, desconsiderando totalmente aquilo para o qual
Deus havia criado, o propósito do relacionamento. A terceira grande afirmação nesse texto é que Deus insiste em convocar. No versículo número 4, ele está ali mais uma vez: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. O convite de Jesus é bem claro, é bem direto, é bem objetivo. Ele quer festejar com o povo de Israel, mas o povo de Israel estava querendo festejar com algo que não fosse Deus. Então não deu muito certo a convocação, em princípio não se concretizou, embora teve um relacionamento lindo com Abraão, um relacionamento lindo com Isaac, com Jacó, um relacionamento tremendo com Moisés, com um relacionamento espetacular com Josué. O povo era de dura cerviz, sempre estava se voltando para o lado contrário do que Deus estava chamando. Então, por isso, segundo Paulo, em Romanos capítulo 11, Israel foi rejeitado. Mateus capítulo 22, continuando do versículo 5, 6 e 7, nós também temos algo específico sobre a convocação de Israel para o reino de Deus, do povo de Israel para o reino de Deus. O texto diz assim: eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou o quê? Irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade, né? Observe, Deus estava chamando para a festa, o pessoal não quis, Deus está chamando para o céu agora. Chamada não é mais para uma festa comum, Deus está nos convocando para o céu, o reino dele. Já começa aqui, mas ele está nos convocando para algo muito especial. Tome cuidado. Quem não receber o convite de papai do céu de papai para ir para o céu, terá dificuldades sérias e serão dificuldades eternas. Algumas afirmações eu tiro dessa passagem pequena. A primeira delas: Israel estava ocupado demais para atender a vocação ou a convocação de Deus. O texto diz assim: não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. O povo de Israel estava ocupado demais para atender o chamado de Deus. Isso não é nenhuma notícia nova no nosso meio, no nosso século, com os nossos contemporâneos. Tem muita gente que diz estar ocupado demais para buscar o Senhor. Tem muita gente que diz: eu creio em Deus, mas não busca, porque está ocupado com os seus campos, com o seu próprio negócio, ou com a sua forma de vida. Simplesmente vive como quer e não tem interesse de se aproximar de Deus, embora Deus continue os chamando. Então isso não era privilégio exclusivo do povo de Israel, ocupados demais para atender a convocação de Deus. Só sugiro a todos os irmãos aqui presentes que para Deus, Ele não quer somente que você arranje um tempo para Ele. Ele quer que você o coloque em primeiro lugar. Amém? Não é só um relacionamento comum. Mateus 6, versículo 33 diz: mas buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Texto famoso, claro. A gente precisa ter cuidado com essa questão, porque muitas vezes a gente está dando o que sobra para Deus. Hoje eu tenho tempo, hoje eu vou fazer, e na verdade precisamos dar o nosso melhor para Deus. Por que, pastor, dar o nosso melhor para Deus? Porque Ele se deu por nós.
O melhor dele é Ele mesmo, e Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Amém? Por isso nós devemos dar o nosso melhor para Deus e sempre se voltar para que Deus se sinta satisfeito com a nossa vida, com o nosso ser. Embora que isso nunca seja 100% possível, mas nunca devemos desistir e nunca devemos fazer de qualquer forma. Devemos sempre dar prioridade e fazer o melhor para o nosso Deus. Uma segunda afirmação que eu tiro nesse texto é que o povo de Israel não queria ser importunado e por isso eliminaram os enviados. Aí dizendo, né? E os outros agarraram os servos, os maltrataram e mataram. O povo de Israel matou os profetas de Deus. O povo de Israel aniquilou aqueles que foram levar a palavra. Muitos foram mortos, mas muitos mesmo foram mortos. Receberam a mensagem de Deus, levaram a mensagem de Deus, e o povo não queria ser importunado, porque não queriam viver uma vida em santidade, mas a vida de pecado lhes era agradável, e eles buscavam a vida de pecado, e uma vida de santidade não lhes era agradável, por isso eles buscavam a vida de pecado, e a vida de pecado era o que eles queriam mais para si. Eles não sentiam prazer na presença do Senhor, eles queriam as bênçãos de Deus, mas não queriam viver em santidade para Deus, e por isso se sentiam importunados com a palavra. Hoje a gente vê pessoas também que se sentem importunadas, não é também um privilégio do povo de Israel? Tem muita gente que se sente importunado hoje. Quando a gente vai falar de Jesus, as pessoas viram o rosto, as pessoas acham ruim. Não desista de falar de Jesus, pregue a palavra, quer seja oportuno ou não, você é um canal de bênção da parte de Deus. A Bíblia garante que a palavra não voltará vazia, amém? Cumpre a palavra, vai, prega a palavra, insta em todo o tempo, em nome de Jesus. Mesmo que as pessoas se sintam importunadas, não se preocupe, a palavra não voltará sem causar efeito, vai causar efeito para a glória do Senhor. Bom, a reação do povo de Israel com o convite, com a convocação de Deus, foi a pior possível. E quando não tratamos bem aquilo que Deus quer, mais cedo ou mais tarde também Deus vai fazer. Nós não temos a eternidade aqui na terra. Nossa vida aqui é passageira. Vocês concordam comigo? Precisamos aprender a viver da forma correta, em nome de Jesus. Diz também outra afirmação: Deus eliminou os assassinos e incendiou a cidade. Algo que está apontando claramente para o que aconteceu com Jerusalém, que as pessoas foram mortas lá e a cidade foi incendiada. Muitas pessoas pensam e esperam somente a bênção de Deus. É bom esperar a bênção de Deus, e nunca deixe de esperar a bênção de Deus, mas sempre saiba que Deus também quer algo de você, amém? Ele também está interessado na tua vida, para que você verdadeiramente tenha um encontro e um relacionamento com Ele, e participe ativamente do reino dele. Bom, como eu disse que seriam apenas 2 pontos, falei sobre a convocação de Israel, agora eu vou falar sobre a convocação da igreja para o reino de Deus. Vou dividir também em duas partes o texto, do 8 ao 10 e depois do 11 ao 14. Mateus 22, do 8 ao 10, diz o seguinte: Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram o quê? Dignos.
E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Finalmente a festa poderia acontecer, tinha convidado. Essa passagem bíblica evidencia um relacionamento aonde extrapola o núcleo judaico, israelita, vai além, porque o israelita se considerava puro diante de Deus e todo mundo impuro. E aqui está dizendo que ele mandou chamar a todos, e o texto diz maus e bons. A igreja não é composto somente de pessoas boas, concordam comigo? A igreja recebe todo mundo. A igreja é o único clube que não é seletivo, embora alguns tentem fazê-lo. Não, ela é totalmente democrática. Ela acolhe a todos os que vierem a ela, a todos quantos entenderem o convite e a convocação de Jesus. Tem 3 verdades também que eu quero trazer aqui desse texto. Primeira, que Deus quer que a sua festa esteja cheia de convidados dignos. Por quê, pastor? Porque o primeiro grupo não era de pessoas dignas. Eles não tinham dignidade para participar da festa. Estavam ocupados demais, estavam olhando para o outro lado. E mais, Ele quer que a festa dele esteja cheia de pessoas dignas. Alguém pode até olhar e dizer: sou um pecador, e estou em pecado até. Alguém pode dizer: como vou estar nessa festa dignamente? Por mim e por você, nenhum de nós participaria dessa festa. Mas podemos contar com o sangue de Jesus Cristo, pois a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém? Quem era indigno não é mais. Você crê nisso? Segunda verdade, que a igreja de Jesus foi convocada para a festa do reino de Deus. Está lá no verso de número 9. Foi convocada para a festa do reino de Deus. Nós não fomos chamados porque simplesmente somos um grupo arredio. Não, o próprio Deus nos convocou para a festa do reino. Quem crê? Acredite nisso. Você pode até achar que você é alguém sem importância. Outro pode chegar para você e dizer que você não tem valor, que você está fazendo o que não presta. Mas Deus te ama, e te ama incondicionalmente. Acredite, e o Deus que te ama está te convidando para a festa do reino dele. Terceiro, que precisamos entender que a convocação foi atendida por muitas pessoas. Versículo 10, está aí dizendo, não está? Verso de número 10, muitos atenderam a convocação. A casa ficou cheia. Finalmente conseguiu. Muitos atenderam. Agora observe, guarde essa frase: muitos foram chamados e atenderam ao chamado. Muitos, guarde essa frase. Vamos continuar no texto bíblico, em Mateus 22, do 11 ao 14. Eu gostaria que os irmãos me ajudassem mais uma vez com o texto bíblico, por favor. Leiam para mim, por favor. Entretanto,
Vocês repetem para mim o verso de número 14, por favor. Por quê? Lembraram como terminou a parte anterior, onde eu dizia que a convocação foi atendida por muitos? Muitos foram chamados, mas entre eles existia uma pessoa que estava vestida indignamente para uma festa de núpcia. Tem que estar a caráter, não é assim? Falamos sobre dignidade e quero retornar a esse tema mais uma vez. Aqui Deus não está falando de roupa. Vocês podem até olhar para mim e dizer que eu estou elegante. Bonito, eu sei que eu não sou, mas elegante. 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 Bem vestido. Posso dizer que eu estou bem vestido. Não é verdade? Bom, pare por aí. Elegância e uma vestidura, pelo menos a vestidura bonita. Mas quero lhes afirmar que o texto não está falando de vestes de roupas. Ele está falando da indignidade de caráter. Ele está falando de algo interior. Ele está falando de ser revestido, sim, mas pelo Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas às vezes olham a Bíblia e tentam somente achar o literalismo nela. Aqui está falando muito mais do que o literal. Não podemos nos achegar e permanecer na presença de Deus sem a presença do Espírito Santo na nossa vida, amém? Você precisa estar revestido do Espírito Santo. A Bíblia chama ele de selo. Somos selados pelo Espírito Santo. E a gente precisa deixar que o Espírito Santo age em nossa vida. A pessoa revestida pelo Espírito Santo, ela não vive na prática do pecado. Não é que ela não erre, ela não vive na prática do pecado. Ela vive para honrar e glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Porque o próprio Jesus Cristo disse que quando o Consolador viesse, ele verdadeiramente testemunharia de Jesus. Então, na vida daquele que está revestido do Espírito Santo, vai ser uma testemunha poderosa para o reino de Deus. Então, não vai ter do que se envergonhar. Creia nisso. Mas eu trago ainda duas afirmações sobre esse texto. Primeira delas, os convidados serão vistoriados para ver se tem dignidade. A Bíblia diz que um dia todos nós prestaremos conta diante de Deus. Esse encontro é inevitável. Não tem como a gente burlar. Não existe atalho para a gente não passar por isso. Cada um de nós prestaremos conta diante de Deus. Quer você creia ou não, vai acontecer exatamente assim. Pastor, eu já entreguei a minha vida a Jesus. O sangue de Jesus me purificou de todo mal, mas não para andar no pecado. Amém? Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Creia nisso. Segundo, só participará do reino de Deus eternamente aquele que for digno. Para isso, precisamos nos esconder em Jesus. Amém? Vamos atrapalhar a vida do irmão aí? O irmão está com sono. Você não acha que o seu irmão está com sono? Diga assim: meu irmão, tudo bem com você? Quero lhe dizer o que você já sabe. Você é um pecador, mas pode se esconder em Jesus Cristo. Quem crê? É em Jesus que a gente se esconde. Não tem outro lugar. Para onde irei eu? Para onde irei eu? Pedro chegou e disse: para onde iremos nós? Só tu tens a palavra da vida. Não tem outro lugar. Se quiser dignidade para o reino,
tem que estar em Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Tem que ir para Jesus, não pode mais estar buscando em si, na sua própria força, na sua capacidade, naquilo que você conhece, naquilo que você sabe. Não! Com o sacrifício de Jesus também, a gente pode dizer que todos, tanto judeus como gentios, todos foram convocados para o reino de Deus, indistintamente. Em Jesus todos podem se esconder, amém? Precisamos nos esconder em Jesus para sermos dignos do reino de Deus. Só em Jesus, a cédula que nos era contrária ficou encravada na cruz. Jesus é a única forma da gente participar do reino de Deus. João 14, versículo 6, um texto famoso. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser. Qual é o único caminho para se chegar a Deus? Qual é a única verdade para se chegar a Deus? Qual é a única vida para se chegar a Deus? Não tem outro. Se quiser participar do reino de Deus, se quiser receber a convocação, você tem que ir para Jesus. Vou convidar o grupo que eles venham aqui nesse instante, em nome de Jesus, para louvar um hino especial. Mas eu quero ainda falar com vocês que devemos ir a Jesus, e o próprio Jesus nos convoca, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Quem crê? É Jesus chamando. Esse texto está lá em Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Se aquele que crê, receba a convocação de Jesus e vá para Jesus. Deixa ele terminar a obra que já começou. Eu acredito que você chegar aqui já foi obra do Espírito Santo da tua vida. Agora você tem em suas mãos a decisão de que você vai aceitar ou rejeitar a convocação do Senhor na tua vida. Eu recomendo que você aceite Jesus e você deixe os seus pecados lá escondidinhos em Cristo. É a única forma de participarmos do reino de Deus. Vamos louvar ao Senhor. Aqueles que puderem, fiquem de pés em nome de Jesus.
cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperanças sem fim. Ao sentir o teu toque, tua vontade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, sei que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar. Gostaria de dar oportunidade àqueles que se sentem convocados para as bodas do Filho do Rei, para aqueles que se sentem convidados por Jesus Cristo. A palavra foi direta e objetiva. Muitos rejeitaram essa palavra no passado, muitos a rejeitam no presente. Mas para aquele que crê, é vida e salvação. A Bíblia disse: hoje ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração. Se você creu, se a fé chegou até você, se você verdadeiramente se sentiu convocado de Deus, eu quero que você entregue a sua vida ao Senhor. Se porventura tem alguém aqui que ainda não tomou essa decisão e se sente hoje convocado por Deus para o reino dele, quer tomar essa decisão de fé e de sabedoria, de coragem, levante uma de suas mãos. Aquele que aceita Cristo como único e suficiente Salvador. Somente aquele que quer tomar essa decisão de forma pública, que não se envergonha de Jesus, que não se envergonha da igreja de Jesus, mas que a fé passa por cima de tudo. Tome essa decisão de forma sábia, mas tome essa decisão baseado na fé de que Cristo está te chamando. Se você sente que Cristo te chama para fazer parte do reino dele, você é um convocado de Deus. Cabe a você receber a convocação, atender a convocação ou não. Mas se você vier e se você crer de fato,
você poderá esconder toda a tua indignidade aos pés de Jesus, e Ele vai fazer uma obra tremenda em tua vida. Vou perguntar pela segunda vez: se porventura tem alguém aqui que quer aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador, levante uma de suas mãos, queremos orar por você. Quem é essa pessoa que quer dizer sim para Jesus? Que quer tomar essa decisão sábia? Levante uma de suas mãos. Queremos te identificar, nós não te conhecemos. Deus é quem te conhece. Mas se você quer hoje tomar essa decisão, não se furte. O momento é hoje. A Bíblia diz: quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos de Deus que está nos céus. Se você crer, vem para Cristo e deixa Ele tomar conta da tua vida, em nome de Jesus. Te esconde em Cristo. Vinde a mim, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem é aquele que quer dizer sim e entregar a sua vida a Jesus? Ou estava afastado e quer hoje voltar para Cristo? Levante uma de suas mãos corajosamente. Não há, não tem problema. Nós fizemos a nossa parte. Nós pregamos, nós oramos, nós buscamos. A decisão é individual. Ninguém pode tomar a decisão por outro. É pessoal. É entre você e Deus. Essa decisão é sua, somente sua. Entrega, pois, a tua vida ao Senhor. E acredite, Ele vai fazer morada em você. E aquilo que você acha que é impossível, Deus vai iluminar o teu caminho. E tu vais ter esperança para a glória do Senhor. Se porventura tem alguém que queira voltar para Cristo, ou entregar a sua vida a Jesus pela última vez, pergunto hoje. Se tem alguém que está afastado e quer voltar para Cristo, ou entregar a sua vida a Jesus, levante uma de suas mãos, queremos te conhecer. Não há, não tem problema. Vamos orar, igreja? Quem foi abençoado? Querido e amado Pai, nós te louvamos e te bendizemos, nós te exaltamos e te glorificamos, nós te honramos, nós te exaltamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado, Pai de amor, porque o teu Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós fazemos parte do teu reino. Nós te louvamos, ó Deus, porque sabemos, ó Deus, que não temos em nós mesmos mérito algum. Tudo, ó Deus, que conquistamos foi por conta do que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, por interromper a nossa caminhada de pecado e no meio da nossa caminhada nos convocar para o teu reino. Obrigado, meu Deus, por nos encorajar e nós termos a sabedoria de dizer: eu quero Jesus. Obrigado, Senhor, por esse grande privilégio. Nossa vida mudou e mudou muito, porque a presença do Senhor tem sido real. Nós não estamos lutando apenas por esse reino passageiro. Nós, ó Deus, com a tua presença em nossa vida, aprendemos a lutar pelo reino eterno. Obrigado, Senhor. Abençoa toda a tua casa, abençoa toda a tua igreja e faz com que a tua obra se perpetue na vida dos teus filhos, que eles possam ser canal de bênção no reino do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Oh, venha cá, minha amada irmã. Pode vir, Vitor. Acompanhe também. Posso te abraçar? Você está voltando para Cristo? A irmã já tem vindo já há algumas semanas, né, e tem recebido a palavra do Senhor. E hoje, com alegria, a igreja do Senhor recebe a nossa irmã.
mas de uma forma mais especial, o Senhor da igreja te recebe. Bem-vindo ao reino de Deus. E que Ele se perpetue no teu coração, na tua mente, na tua vida, em todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Mesmo sentados, vamos orar pela vida da nossa irmã. A irmã Bela. Amém? Bonita e bela. Vamos orar. Ela vai orar conosco. Pode ser, irmã? Eu digo, você repete? Pode. Vai sair da voz? Vai, não vai? Em nome de Jesus. Amém, igreja? Querido Deus, diante do Senhor e da tua igreja, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Pai querido, neste momento especial, eu coloco a minha vida aos teus pés. Sei, Senhor, e reconheço que não consigo sozinho, mas com a tua presença eu serei forte e concluirei tudo na minha vida. Em nome de Jesus. Faz com que a tua obra seja presente em mim. Que o teu Espírito Santo me habite nesse instante. E que eu possa corresponder às tuas vontades. Se for do teu agrado, dá-me um dom espiritual para que te sirva e para que te honre todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Feliz pela vida de Bela? A igreja vai querer te abraçar no final do culto. Não se constranja, em nome de Jesus. Essa igreja nem te conhece direito, mas pode ter certeza, a gente está aprendendo a amar com Jesus. E a gente vai te abraçar. Que Deus nos dê sabedoria para te ajudar nessa caminhada espiritual, em nome de Jesus. Obrigado pela tua coragem, pela tua decisão, pela tua fé, em nome de Jesus. Obrigado, Vitor. Fiquei um pouco emocionado com a vida de Bela, que eu já venho orando por ela. Fiquei muito emocionado. Deus é muito lindo, né? Tem um hino que eu costumava cantar muito no passado. Meu Deus, eu não tenho tempo. Mas eu vou cantar assim mesmo. Amém? Minha vida era vazia, sem ter paz, sem alegria, antes de Cristo eu encontrar. Perturbava-se minha mente, porque caminhos diferentes eu vivia a caminhar. Mas um dia de repente eu senti em minha mente tudo se transformar. Era meu Jesus chamando e com amor me confiando, me dizendo: ó,
Vocês são uma grande bênção. Vocês conseguem ajudar até os desafinados. Louvado seja Deus por isso. Hoje é noite especial. Quem crê? Muito bem, já tem aí a comprovação disso na vida da Bela, em nome de Jesus. E vamos celebrar a ceia do Senhor, amém? Quero compartilhar com vocês 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, em nome de Jesus. 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. Não se constranja, hoje a gente vai passar um pouquinho do horário, um pouquinho, para não dizer muito mais do que o que eu esperava, né? Mas vocês, eu sei que vocês são crentes e vocês me perdoam, amém? Perdoa aí, teu irmão, em nome de Jesus.